cima, quer ver? Em cima. Outro. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos na casa do Senhor e o nosso objetivo é adorar ao nosso Deus. Mas não é só o nosso objetivo, é que nós somos convidados pelo Senhor para estarmos aqui. Fomos convidados pelo seu Santo Espírito, estamos em sua casa e devemos a Ele toda a nossa reverência e adoração. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, ouçamos a leitura da palavra, da parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos aqui para adorar ao nosso Deus, mas também para proclamar a sua palavra, o Evangelho de Jesus. Vamos nos colocar em pé e cantemos o hino de número 304, a voz do Evangelho. Se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, e do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos dirigimos a Ti com todo respeito, pois Tu és o Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, e queremos nos submeter humildemente à Tua autoridade, mas também reconhecer a Tua bondade e a Tua misericórdia. Nós Te agradecemos porque estamos na Tua casa para Te prestar culto. Somos gratos porque Tu nos levaste pelos caminhos da nossa vida até podermos estar hoje prestando este culto. Muitos são aqueles que hoje estão prestando cultos a outras entidades, estão prestando culto às paixões nestes dias de carnaval, buscando alegrias que não são sadias, mas nós queremos Te agradecer porque podemos estar com alegria, com prazer e satisfação real, dirigindo a nossa vida com o Teu auxílio, com a Tua graça e a iluminação da Tua palavra. Abençoa todos os que estão aqui conosco e aqueles que estão nos acompanhando também pela internet e a toda a família cristã que hoje está cultuando e louvando o Teu nome. Dá-nos a Tua graça, leva-nos, ó Deus, sempre nos Teus braços, com o Teu cuidado e com a Tua proteção. É em nome de Cristo Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Amados irmãos, saudamos a todos na bendita paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos juntos neste entardecer. Salvo melhor juízo, hoje é o último domingo do horário de verão. Parece que semana que vem a gente já vai chegar aqui, já vai estar um pouquinho mais escuro. Isso ajuda também, né? Porque a gente fica se guiando pelo sol, quando vê já está bastante tarde. Mas nós queremos saudar aos nossos diletos visitantes. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, coloque-se em pé. Nós queremos reconhecer essa sua querida visita de primeira vez. Não tem ninguém da primeira vez? Tem ali, está pertinho do diácono, tem mais uma família lá atrás. Receba o nosso abraço. Aqui na frente também, gente, ó. Isto, uma jovem que está nos visitando, uma menininha. Paulo, por favor, chega ali. Ok. Muitos estão viajando, natural que façam, aproveitando este feriadão antes das coisas engrenarem, né? Nós estamos aí aguardando a passagem desta festividade, porque aí diz que o Brasil começa, né? O ano começa no Brasil. E nós já estamos engrenados, nossas atividades bastante fortes. Eu quero ressaltar atividades desta semana entrante. No sábado, o culto de ações de graças pelo aniversário do Lar do Idoso, lá em Guaraituba, às 15 horas. Toda a igreja está convidada a participar. Neste sábado também, a Coral da Fraternidade estará realizando um evento de treinamento e de confraternização, desde cedo, lá na chácara dos nossos irmãos Bebel e presbítero Sérgio. A gente já vai para lá cedo, depois dá uma passada no Guaraituba, que é caminho ali para o culto do Lar do Idoso. E um lembrete aqui para todos os coordenadores e preletores de núcleos familiares. Domingo que vem, às 17 horas, nós vamos fazer uma reunião preparatória das nossas atividades, porque no dia 17 nós já teremos a primeira reunião conjunta, dando início às nossas atividades deste ano. Aí na outra semana já teremos as reuniões de cada grupo de per si. Mais informações estão aí para serem
acompanhadas por todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versos 5 a 11. E nós colocamos como subtítulo desta etapa do nosso culto, o novo homem. Hoje é o dia do homem presbiteriano. O homem presbiteriano tem que revelar as qualidades do novo homem em Cristo Jesus. E nós parabenizamos os homens presbiterianos e principalmente lembramos aos homens presbiterianos que domingo que vem é o dia da mulher presbiteriana. Então é muito importante a gente lembrar disso para não esquecer de homenageá-las, né? Sempre se recomenda primeiro as damas, né? Mas no caso do nosso calendário, primeiro os cavalheiros, depois vem as damas. Mas recebam sim o nosso carinho, o nosso abraço. E nesta página das Sagradas Escrituras, nós temos uma mensagem muito importante para este momento do culto de recolhimento espiritual. Vamos ler juntos o texto, versos 5 a 11, Colossenses 3, todos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Fazei, pois, morrer a natureza terrena aqui entendida como natureza pecaminosa, as qualidades que nós temos dentro da nossa humanidade, a nossa condição terreal, que não se configura em pecaminosidade, não estão aqui descritas. É muito fácil entender que logo depois Paulo coloca 2 pontos e dá a lista destas características que ele chama de natureza terrena. São pecaminosas, né? Nós somos pessoas, somos seres humanos, nos relacionamos uns com os outros sempre pelo bem, pela amizade. Não é deste rol de coisas que Paulo está falando. Ele está falando de realidades pecaminosas. E chama-nos a atenção, especialmente nestes dias de uma festividade universal, mas que principalmente no Brasil tem um apelo muito forte, que parece justamente o contrário, se ressuscita o máximo possível estes valores pecaminosos, a começar da prostituição, da impureza, da paixão lasciva. A sensualidade é vibrante, intensa, há um clima de ardor por todas essas paixões carnais. Paulo diz, precisamos deixar esta tendência, essa inclinação da carne, onde ela se encontra na vida do crente. Morremos para o velho homem. Mas Paulo não para nesta lista de realidades carnais, que tem tudo a ver com carnaval. Ele avança, depois ele diz, a partir do verso 8, despojai-vos de tudo. Não é só destas coisas que a gente já, por cultura, costume, já se opõe. A listinha dele nos pega também. E faz parte da natureza terrena, ou seja, deste rol de natureza pecaminosa. Ira, indignação, maldade, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Às vezes nós somos muito cáusticos com determinados tipos de pecados e com outros nós somos tão condescendentes. Nos horrorizamos com a sensualidade exacerbada do carnaval, mas não nos censuramos
ou a nossa ira, indignação, uma mentira aqui. Meus irmãos, este é um momento muito próprio para nós dizermos: morremos para a carnalidade, vivemos pelo Espírito. Somos os que se inclinam para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Eu quero desafiar você, nesse momento do recolhimento espiritual, a orar, buscar a face do Senhor, primeiramente silenciosamente, vamos confessar a Deus os nossos pecados, vamos orar também pela nossa nação, que não bastasse todos os descasos que vivemos hoje. Falamos agora há pouco aqui na antessala sobre a nossa preocupação com as doenças, com aquelas que especialmente um mosquitinho está causando aí para todo lado, coisas que nós já poderíamos ter vencido se fôssemos mais cuidadosos, né? Mas se não bastasse tudo isso, nós ainda nos damos ao desplante de cometer todo tipo de torpeza nesses dias que estamos vivendo. Quero também acrescer as suas súplicas, que sejam em favor de algumas pessoas enfermas. O reverendo Wesley esteve acompanhando uma família do interior do estado, cujo familiar se encontra internado aqui no Hospital Evangélico, de um acidente no meio do campo, na agricultura, um trator um acidente de trator, a gente fala muito de acidente de automóvel, tem acidente de trator também, está talvez em vias de perder um braço. O Eric Taques Hickley, família Hickley muito conhecida nossa, mas também orássemos pelo nosso irmão Jorge Seligói, já muito idoso, 94 anos, estado bastante difícil de saúde, internado no Hospital Cruz Vermelha, e a Lilian Ramos, filha do presbítero Leonel Ramos, em estado último, vitimada de um câncer muito forte, internada no Hospital das Clínicas, e outros mais que a gente possa lembrar. Vamos, nesse momento, interceder a Deus. Curvemos as nossas frontes e oremos. Santo Deus, eterno Pai, Deus de toda glória, rico em misericórdia, que nos assiste, nos acode, e nós, Senhor, reconhecidos da nossa finitude e pecaminosidade, mas atraídos pelo convite da Tua graça que nos apresentamos. Confessamos a Ti os nossos pecados, suplicamos a Tua assistência para que a ministração, a aplicação pelo Espírito Santo do sangue de Jesus sobre as nossas vidas nos coloque de maneira conveniente, coerente, ó Deus, diante de Ti, para adorar-Te e bendizer-Te. Oramos por nós, oramos pela nossa nação, oramos pelos nossos dirigentes e governantes. Nós oramos hoje especialmente pela população em geral, desnorteada, desorientada, que se lança freneticamente nestes dias às suas paixões mais carnais possíveis, imaginando que aí encontra a alegria. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos consciência e dá-nos a oportunidade também de anunciar o Teu santo Evangelho, Evangelho de paz, Evangelho de graça, Evangelho de salvação. Ouve a nossa súplica em favor de tantas causas
E oramos aqui especialmente em prol de enfermos, muito queridos, muito amados, que sofrem, o jovem ainda, nosso irmão Eric Hickley, que o Senhor possa fazer maravilhas na sua saúde, dar sabedoria aos médicos, aqueles que estão cuidando dele. E se assim for teu agrado, preserva-lhe os membros, ó Deus. Tem misericórdia também de nossa irmã Lilian Ramos, em estado tão difícil de saúde, uma batalha contra a doença que tem perdurado tanto, afligido aos seus, tua vontade seja feita na vida dela. Também sobre a vida do nosso irmão Jorge Siligói, visita-o com a tua paz, com a tua graça. E tantos outros enfermos que os teus filhos podem apresentar diante do teu trono de graça, visita-os, ó Deus, com a tua santa misericórdia. É o que te pedimos e já agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Vou convidar a todos para colocarmos-nos em pé, vamos cantar louvores ao Senhor, a equipe já está aqui postada, vamos apresentar ao Senhor a nossa adoração através dos cânticos. maravilhoso e tão grande possa nos quebrantar essa noite e mostrar mesmo seu amor por nós, que a gente possa ver isso essa noite aqui.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz deste amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Convido a igreja para a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira Epístola de Pedro,
capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse é um momento de ofertório. Eu gostaria de chamar os nossos diáconos para o recolhimento daqueles que vieram preparados. Os nossos visitantes não se constrangem, isso é um hábito que está inserido nos nossos cultos dominicais. Enquanto os diáconos fazem a oferta, nós cantaremos o hino 62, hino de gratidão. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, render graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito e operado em cada uma das nossas vidas, Pai. E Te agradecemos nesse momento, por esse precioso momento do ofertório, porque são vidas que se entregam a Ti, Pai, pelo compromisso constante de estar contribuindo para a edificação da Tua igreja, para o sustento da pastoral, para o sustento da igreja e todas as obras que a igreja realiza aqui e ao redor do mundo, Pai. Te agradecemos pelas mãos e pessoas que ofertaram e por essa igreja que é generosa também em ofertar.
Pedimos que o Senhor prepare cada um de nós agora, Pai, também para a mensagem que o Senhor tem preparado para nós, por intermédio do nosso pastor, que vai nos trazer, mas acima de tudo, Pai, que possamos nos desligar de tudo e nos concentrar na sua santa e bendita palavra. No nome santo de Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Podeis assim. As crianças hoje vão ficar aqui no templo mesmo. Nós pedimos aí aos pais que acomodem as crianças para também ouvirem a palavra, que eu gostaria de convidá-las para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Confiança em tempos difíceis. Clássico texto de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 33. Nós convidamos você que nos assiste ao vivo, pela internet ou em gravação, de participar desse momento também de reflexão na palavra, que o mesmo Espírito que atua nesse lugar agora possa atuar também na sua casa, agir na sua vida e de toda a sua família. Acompanhe a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, porém, Pedro disse: se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Pai, nós pedimos encarecidamente em Cristo Jesus, e por conta da presença real do Senhor aqui na pessoa do seu Espírito, que fales conosco. Porque basta uma palavra para que sejamos salvos. Tua palavra é verdade, Senhor. Seu Espírito vivifica, sua presença transforma. Edifica a tua igreja, mais uma vez, como tem sido até aqui. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Confiança em tempos difíceis. Eu queria começar fazendo uma justiça aqui. Existem alguns personagens bíblicos, e especialmente alguns textos bíblicos, que a gente às vezes faz um mau juízo deles. Por exemplo, Marta e Maria. A gente acha que a gente vai levado por aquela fala de Jesus: a Maria ficou com a melhor parte, a Marta está muito agitada, mas a gente se esquece que era fundamental a presença de Marta ali. Alguém tinha que preparar a janta. Não diz que Marta ficou excluída, ela só não escolheu a melhor parte. Como é importante a vida de Martas também. Esse texto é um texto que normalmente nós lemos e colocamos Pedro como, com perdão da expressão, um vacilão. Porque o Pedro, um homem que saía na frente dos discípulos, que se colocou assim: Jesus, eu quero então saber se é o Senhor mesmo. E Jesus falou: vem, para o azar de Pedro, ele falou: vem. E quando ele viu a situação toda, ele titubeou. Olhou em volta, viu a onda, viu a força do vento e falou: meu Deus, salva-me. Então a gente às vezes olha para esse texto com um óculos muito
negativo em relação a essa pessoa de Pedro. Agora, além de Jesus, Pedro, e diz a lenda que tem um tal de Evangivaldo lá na Espanha, não sei, Esther, se você sabe, que fugindo de um touro deu 3 passos sobre as águas, mas no desespero a gente dá passagem, porque a gente anda mesmo. Então, tirando esses dois, e possivelmente o Evangivaldo, eu não conheço mais ninguém que andou sobre as águas, eu não sei se chama de barco, bote, prancha de surf, ou qualquer coisa parecida. Então, nós estamos falando de alguém que provou de algo fantástico. Nós estamos falando de alguém que era, assim, atirado, alguém que falava na frente dos outros, alguém que errava demais. Os mais sábios dizem que quem fala demais erra mais, né? Quem se arrisca demais também está mais exposto a erros, mas por outro lado, é interessante que a gente não vê falando muito, por exemplo, sobre Filipe, Bartolomeu, Judas Tadeu. Agora, os 4 evangelhos estão repletos de passagens citando o tal do Pedro. Ele é uma figura marcante na escrita dos 4 evangelhos. Tiago, João também tem uma presença assim destacada, mas o Pedro está em destaque. E mais uma vez aqui a gente vê uma situação bastante curiosa, e eu queria, à luz dessa passagem que é clássica, aprender com esse texto algumas lições de confiança em tempos difíceis. E eu logo chamo a sua atenção para o verbo que aparece no primeiro versículo que nós lemos. Logo a seguir, compeliu Jesus. Essa expressão, esse verbo compelir, na sua sugestão original, no termo original aqui, é praticamente forçou mesmo. Jesus não deu uma sugestão para vocês podiam entrar no barco, me esperar lá. Jesus falou, não, vocês entram no barco, já dizia o velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é melhor que entre mesmo, a ideia é essa. Jesus compeliu, olha, vocês entram no barco enquanto eu vou lhe orar. E é interessante que é aqui um quadro não está explícito, mas é implícito no texto, que eles estavam cansados. O texto que vem um pouquinho antes, a primeira multiplicação de pães e peixes, diz que a turma de Jesus ali, os discípulos, eles trabalharam muito, servindo muita gente. Nós, irmãos diáconos aí, que o digam, às vezes a igreja está cheia e acontece isso e aquilo, e você não vê, mas esse pessoal chega aqui meia hora, 40 minutos antes do culto, prepara tudo, vê tudo certinho, tem todo um trabalho de apoio aqui. Quando termina o culto, a junta diaconal às vezes está... né? E amanhã é segunda-feira braba. Então, era mais ou menos esse quadro aqui, eles estavam cansados. E Jesus compeliu os discípulos, entre no barco. E aí é uma coisa interessante, porque a geografia bíblica, ela mostra para a gente que esse lugar, esse mar onde eles foram compelidos a entrar no barco e partir rumo ao outro lado, era um mar que, geograficamente falando, aquela região era comum grandes tempestades na madrugada naquele lugar, que era sujeito a muitos ventos. É interessante que a história vai dizer que muitos episódios de naufrágio e coisa parecida acontecia nesse mar aqui da Galileia, nessa região aqui onde eles estavam. E é curioso, quando eu paro para pensar, é mais ou menos como Jó. Você já viu a história? O livro de Jó diz assim, no dia em que os filhos de Deus se reuniram na presença do Senhor, Satanás foi entre eles. Aí narra um diálogo entre Satanás e Deus, onde Deus pergunta assim, onde é que você estava? Ele fala, de rodear a terra. Até então Jó não aparece. E aí Deus coloca o Jó na história. Viu meu servo Jó? Satanás, a propósito. Lembra daquele personagem da escolinha do professor Raimundo? A propósito. Não tinha nada a ver com a história. Mas alguém colocou ele na história, que foi o próprio Deus. Aí ele começa, também, até eu que sou mais bobo, uma vida boa dessa, o senhor cuida dele com tudo, o senhor cerca ele de gente boa, de riqueza. Então vai lá e toca, e começa toda a história. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Jesus, entre aspas, expôs os discípulos a uma tempestade. Então, deixa eu dizer para você, a primeira lição que a gente aprende aqui é a seguinte. Quando vem uma crise,
quando vem uma dificuldade daquelas, a maior probabilidade é de que o próprio Deus tenha gerado tudo isso na sua vida. E não como normalmente a gente pensa. Onde é que foi que eu errei? Alguns dizem aquela expressão, entre aspas, eu estou dando legalidade para o inimigo, não sei que legalidade é essa. Ou a gente começa a procurar onde é que está o buraco, onde é que está a brecha. Às vezes não. Porque toda a história bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, estão repletos de exemplos de que o Senhor, pelo menos os grandes homens, grandes personagens de Deus, incluindo o próprio Filho de Deus, antes de começar o ministério, caminharam para o deserto. Moisés, então, por 2 vezes. A dificuldade faz parte do amadurecimento da nossa fé, queridos. As adversidades são, na maioria das vezes, os grandes instrumentos do Senhor na nossa vida para nos aproximar dEle, para que Ele se revele para nós de um jeito maravilhoso. E nós precisamos ajustar o foco da nossa visão quando vem uma crise. O apóstolo Paulo nos ensina em tudo dai graças a Deus, em tudo dai graças, e ele começa a falar da sua vida. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, o pessoal do som vai ficar bravo comigo. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, de maneira que eu posso chegar ao ponto de dizer, tudo posso, naquele que me fortalece. Compeliu Jesus a partirem. E aí tem uma outra lição interessante. Despedidos as multidões, acompanhe comigo no versículo 23. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Eu chamo esse versículo de o silêncio de Deus. Você já conviveu com o silêncio de Deus? Já aconteceu na sua vida de você estar orando, e Ele está lá, só. Para a gente entender bem o que isso significa de fato na nossa vida, Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que um homem inventasse um negócio chamado GPS. Quantos tem GPS aqui? Todo mundo, hoje em dia todo mundo tem GPS no celular. Como é que funciona o GPS? Para a gente entender o silêncio de Deus e o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender o GPS. Então você vai sair. Agora nos núcleos o GPS trabalha bastante. Então é a casa do irmão fulano, você coloca lá o endereço dele, pum. Você não sabe, não tem ideia onde é. Eu tenho mania de olhar antes no computador, porque eu não gosto de andar por onde eu não conheço. Então, quando eu vejo que eu não sei nada, eu dou aquela olhada antes, mas põe no GPS. Então, você põe no GPS e vai. GPS, 300 metros, vira à direita, e você vai. Às vezes a voz é simpática, às vezes é uma voz meio grossa, mas você desce, é rapidinho. E você vai. Eu, às vezes, encrenco com o GPS e vai. 300 metros, vira à esquerda. De repente, o GPS fica quieto. Você só vê aquela linha vermelha na tela, assim, ó. Não é não? Aí você começa a ligar 3G, desliga 3G, fala, esse negócio está estragado. Aí você vê se tem sinal, você começa a bater um desespero, porque você não sabe onde você está, o GPS está quieto. Aí quando você está quase parando no primeiro posto de gasolina do lado, o GPS fala assim, 500 metros, mantenha-se à direita. Você, ufa. Aí você, está funcionando. Aí você chegou ao seu destino, você respira. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que o silêncio de Deus é igual ao GPS. O GPS, quando ele está quieto, ele está dizendo o que para nós? Siga em frente. Siga em frente. Silêncio de Deus significa, vai. Mas eu não sei onde que eu estou. A hora que for para você mudar, ele vai falar. E vai falar antes. O GPS não fala assim, vira à direita, você fica desesperado, não pode. Ele avisa antes. 300 metros, mantenha-se à direita. Curva, e ele ainda fala assim, curva acentuada. Tem uns GPS que são tão bem educados que ele até fala para a gente como é que é. Tem uns que avisam até radar, já viram isso não? GPS. O silêncio de Deus é isso. Então, às vezes, a gente precisa aprender, em tempos difíceis, que às vezes Deus, ele se retira, ele fica quieto. Mas ele não perdeu o controle da situação. Porque depois desse silêncio, dessa solitude, desse momento a só, orando, o barco foi levado, açoitado pelas ondas, versículo 24, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Outra lição. Nós somos uma geração, queridos, que desacostumou, que está desacostumada com os sobrenaturais. Quando a gente vê alguma coisa com cara de sobrenatural, a gente começa a procurar razões para aquilo. Eu desconfio que grande parte das nossas crises é que nós perdemos de vista que nós servimos e adoramos um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Domingo passado, no culto das 9h, convidei os irmãos a refletirem comigo no texto de Eclesiastes 3, que começa dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado. Se é tudo é o quê? Tudo é tudo. Se tudo tem um tempo, é porque diante de Deus, tudo pode acontecer. Tudo. E nós não podemos perder de vista essa realidade daquele que é Senhor do tempo, daquele que é Senhor da história, que tem a caneta da nossa vida nas mãos e que escreve a cada dia uma nova página. Há um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, pois eu digo que Deus escreve certo por linhas mais certas ainda. Agora, tudo é uma questão de ótica. Olha o que diz na sequência. Jesus vai andando sobre as águas, algo sobrenatural. Nós estamos falando de algo tremendo, de um Deus que compele os seus discípulos à tempestade, mas que rompe com as possibilidades, a lei da física, a lei da natureza, e vai andando sobre as águas. Nós estamos falando de um grupo que já tinha visto milagre de multiplicação, coxo andando, cego enxergando, até morto ressuscitando, eles já tinham visto. Mas quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, disseram: é um fantasma. É por isso que eu comecei dizendo que eu gosto do Pedro. Porque tudo é uma questão de relacionamento. O modo como eu interpreto a presença e a ação de Deus na minha vida em meio a uma grande dificuldade depende do tipo de relacionamento que eu tenho com Ele. Quem parece que é como diz o reverendo Juarez, desarvorado, eu adoro essa expressão, às vezes ele fala, fulano de tal meio desarvoradinho, eu adoro isso, porque eu imagino uma pessoa meio apavorada, peloteada, parecida comigo mesmo. Eu gostei dessa desarvorada. Pedro era meio desarvorado, não era, reverendo? Agora, tem coisa que só desarvorado vive. Tem experiência que é reservada para crente desarvorado. Por exemplo, você quer mais desarvorado do que Noé? Nunca tinha chovido. Certo? Ninguém sabia o que era chuva. O homem resolve fazer um barco. E não é um barquinho, gente. A arca é grande, está lá. A planta da arca está no livro de Gênesis. A planta. Se você quiser construir uma arca, está ali com a arca, como diz na minha terra, está lá a medida. Imagina o povo passando. Quem viu o filme Todo Poderoso 2 tem uma ideia. Com Adam Sandler, se não me engano. O que esse homem está fazendo? Desarvorado, louco, varrido. Mas a gente sabe da história. O Pedro, ele errou muito. O Pedro falava demais. Mas o Pedro viveu coisa que os discípulos, de modo geral, não viveram. Por exemplo, João faz questão de, no final do Evangelho, dizer que Jesus, ao ressuscitar, voltou para conversar com Pedro. Tomé, o homem de pouca fé, foi alguém para quem Jesus apareceu e falou: põe aqui o seu dedo. Eu não sei, mas eu desconfio que Deus ele tem uma simpatia por desarvorado. Eu acho que Deus tem uma simpatia para a gente assim, meio desequilibrada. No bom sentido, irmãos, me entenda bem o que eu estou querendo dizer aqui. Eu não sei, isso não está no texto, mas eu imagino que, quando Jesus fala assim, o texto diz, imediatamente Jesus percebe que eles ficaram aterrados, atemorizados, então ele fala, gente, calma, sou eu, não temais, sou eu, gente. Aí vem o Pedro.
Então Pedro falou: Senhor, se és tu. Agora note como ele coloca as palavras. Manda-me ir até o Senhor. Ele não diz eu quero ir. Ele não diz assim, se é o Senhor mesmo, eu vou. Ele diz, o Senhor dá ordem. Em outra passagem, Pedro estava pescando, não pegou nada, e Jesus falou assim, joga a rede ali. Aí Pedro fala assim, olha, eu conheço o mar, eu conheço esse lugar, eu cresci aqui, não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E eles puxam, a ponto de as redes quase que romperem. Lembra dessa passagem? Novamente a gente vê Pedro falando assim, manda-me, se for o Senhor, Ele vai mandar. Imagina os outros discípulos, falam, Pedro, fica quieto, Pedro, pelo amor de Deus, rema mais forte, menino. É um fantasma, você não está vendo, está se aproximando um fantasma. Aumenta o tamanho da vela, sei lá, coloca mais potência no motor, eu não sei como é que era o negócio, mas a cena não descreve para nós, mas eu imagino algo assim, os discípulos falando, Pedro, pelo amor de Deus, se liga, Pedro. É um fantasma. E ele, não é fantasma, não. E amarra daqui, segura dali, segura esse homem desarvorado, que ele vai pular dentro d'água. E de repente Jesus fala, vem. E ele foi. Porque é questão de relacionamento. Quando eu conheço a Deus, ainda que todo mundo pense que eu sou louco, ainda que a medicina, que o direito, que a política, que seja lá qual for a circunstância, me mostrem tudo o contrário, eu creio num Deus que é Senhor de todas as coisas. E o Pedro vai. E ele vai. Eu não sei quanto ele andou, mas num determinado ponto o Pedro parou, olhou a força do vento, a força da água e, queridos, vamos combinar. Quando a gente se dá conta do tamanho do problema, ninguém recebe, por exemplo, uma notícia de uma tragédia e fala assim, está tudo bem. Ninguém recebe. Por mais equilibrado emocionalmente que seja, a gente tem medo. A gente fica apavorado. A Bíblia está dizendo para nós nesse texto que o barco ele era açoitado pelas ondas. Eu imagino uma tempestade. E de repente o Pedro não está mais no barco, ele está andando sobre as águas. É natural que tivesse medo. E aí eu aprendo mais uma lição fantástica de confiança em meio às dificuldades, aos tempos difíceis. Nós conhecemos a Deus, queridos, lendo a palavra. Nós conhecemos a Deus vindo à igreja, participando do culto. A Bíblia nos incentiva, não deixai-vos de congregar, como está lá na carta aos Hebreus, como é de costume. Livro de Atos, os apóstolos, diz que o povo se reunia. A gente conhece a Deus por todas essas formas, aprendendo, estudando, mas tem uma forma que sobrepõe a toda e qualquer outra metodologia. A melhor forma de conhecer a Deus é confessando os meus pecados. Por duas razões. Primeiro, eu não confesso as minhas intimidades para quem eu não confio. Eu não abro meu coração para qualquer pessoa. Isso significa que se eu chego ao ponto de chegar a Deus e falar, Senhor, esse sou eu, é porque eu realmente conheço um Deus que pode me ajudar. Às vezes, nós temos um comportamento contrário. Quando pecamos, nós escondemos. Nós não queremos que ninguém saiba. Isso é porque nós ainda não conhecemos o poder da cruz. Nós não conhecemos o poder de Deus. Nós não conhecemos a misericórdia de Deus. Nós ainda estamos crendo num Deus tirano, um Deus que castiga. Eu não estou dizendo que pecado não tem consequência, eu estou dizendo que o sangue de Jesus apaga todo o pecado e o amor de Deus suplanta todo e qualquer medo, diz o apóstolo Paulo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu estou dizendo que nós temos um Deus que quando ouve o seu filho gritando, Senhor, salva-me, Ele vem
estende as mãos e o salva. Porque é isso que acontece aqui. O grito de Pedro é o grito de alguém que conhece a misericórdia de Deus. Eu posso ter sido desarvorado, eu posso ter sido desajuizado, eu posso até ter errado nessa coisa de andar sobre as águas, mas eu sei de uma coisa, só tem um que pode me salvar dessa situação, é o Senhor. Portanto, ele diz, quando ele percebe, salva-me, Senhor. Então Jesus vem, o toma pelas mãos, levanta. E ele diz algo que eu desconfio, Davi, que não foi para o Pedro, embora fosse uma fala direcionada a Pedro. Eu desconfio que essa fala foi muito mais direcionada a quem estava no barco. Porque homem de pequena fé não é Pedro. Porque se com uma fé desse tamanho, tamanho de um grão de mostarda, o Pedro fez isso, imagina quem estava no barco, que não fez nada. Porque só tem dois tipos de discípulos, queridos. O texto mostra para a gente, caminhando para o final. Jesus diz no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora olha o que acontece, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Pois bem, só tem dois tipos de discípulo. O primeiro tipo, primeira classe, são aqueles que ficam no barco, assistindo a tudo, participando de tudo assim, adorando, aleluia, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é tremendo, glória a Deus, porque não tem nada de errado, que bom que você faz isso, mas tem uma outra classe, a classe que não fica só no barco, mas a classe que se lança sobre as águas. Aqui só tem esses dois tipos de gente, os que ficaram no barco e o que foi andando sobre as águas. Nós podemos adorar o Senhor do barco, mas em tempos difíceis, nós precisamos aprender que quando nós olharmos e notarmos que o Senhor está ali, nós temos que ter coragem o suficiente para dizer, Senhor, se é o Senhor, manda-me então, porque eu quero ir. E você vai ouvir um baita de um vem. E vá. Porque ainda que você afunde, Ele vai estar com as mãos estendidas para você. Ainda que Ele exorte você dizendo, homem de pequena, por que você duvidou? É como, eu olho de outra forma, eu imagino Jesus falando assim, tem muito mais para você viver. Não duvide. Olhe bem para você. Confiança em tempos difíceis, queridos, é conhecer o caráter desse Deus que está conosco em todo o tempo todo. Esse Deus que desafia as leis da física, esse Deus que se move e move o sobrenatural a nosso favor para vir ao nosso encontro e acalmar a tempestade e ser adorado por nós. Eu não sei qual é a crise, qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas confie, conheça a Deus, não somente, como diz também o próprio Jó, citado aqui anteriormente, no final do livro, Senhor, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Prove de Deus. A dificuldade é tempo de provar de Deus. A dificuldade é tempo de dar um passo de fé, ainda que seja em direção a um mar revolto, e você vai provar de um Deus que vai além do texto, de um Deus que vai além do espaço físico, um Deus que move o sobrenatural para cuidar de nós, para vir até nós e nos permitir viver coisas incríveis. Não deixe de crer no sobrenatural de Deus, porque o maior sobrenatural Deus já fez. Não tem coisa mais sobrenatural do que Deus assumir forma de gente e vir morrer no nosso lugar, pagar o preço impagável da nossa parte, com a sua própria vida, sobrenatural. Que Deus nos dê confiança nos tempos difíceis, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.
Amados irmãos, para nos lançarmos para fora do barco, vamos na força do Senhor, no alimento espiritual que Ele nos lega, o seu próprio Filho, pão da vida. E nós vamos convidar a todos para cantarmos o hino 342, preparando-nos para a participação da mesa do Senhor. Convido os oficiais para se dirigirem à mesa para a ministração dos elementos. Hino 342, vamos ficar em pé. Atendendo ao que mandaste, relembramos, ó Jesus, o teu grande sacrifício consumado sobre a cruz. Monumento precioso, onde esplende o teu amor. Esta ceia é simbolismo do teu gesto redentor, recordando que sofreste, aguardamos o porvir, quando em majestade e glória, como o sol vais refulgir. Que por meio desta ceia nós cresçamos em poder, o poder com que os remidos todo o mal irão vencer. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. A seguir tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Estamos aqui recordando não apenas uma cerimônia, mas os atos primordiais da história da salvação. O Filho de Deus assumiu a nossa humanidade, feito inigualável, para ir até a cruz, morrer em nosso lugar, outorgando-nos a salvação. É digno de celebrarmos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rendemos graças a Ti por nos convidares a cercar a Tua mesa. De nós mesmos não temos qualquer dignidade, mas o Senhor nos habilitou para tal, pelo convite da graça. Aqui nos achamos reunidos, Senhor, para receber esses elementos memoriais que empolgam, que animam, que motivam a nossa fé, para termos em conta todo o Teu grande amor. Nesses tempos difíceis, Senhor, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem podemos confiar. Nós nos lançamos, ó Deus, sob os Teus cuidados, nós vamos na Tua direção, Senhor, conforme o Teu mandar. Que o Senhor possa, nesta hora, ser adorado e bendito pelos Teus filhos, cuja gratidão se expressa através desta celebração. Unimos a voz e o coração para juntos orarmos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos. Tomai e comei, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. Vamos celebrar
o pão da vida. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perdoas, quem tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas, aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus foi vertido. Por amor, ele derramou a sua vida para que nós pudéssemos ter o perdão. Nós não fizemos nada, só fizemos o que era errado. E ele fez tudo, fez o que era certo. Ele nos perdoou contra toda a nossa situação de pecado. Ele levantou a cruz. Levantou na cruz o seu filho. E sobre esta cruz, que era símbolo de vergonha, hoje é a cruz que simboliza a redenção. Tome este cálice, sabendo que nele nós estamos vendo o sangue de Cristo que foi derramado uma vez, mas uma vez suficiente para nos salvar para sempre. Tomai de todos, fazei isso em memória do Senhor Jesus. Oh, quão preciosa e rica promessa
de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca sim nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque te amei. Quem tem os meus braços pode arrancar-te, seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Vamos ficar em pé, cantar a primeira estrofe mais uma vez. Logo após, o reverendo Davi vai orar, impetrar a bênção, encerrando assim o culto. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Oh, que preciosa e rica promessa que acabamos de cantar, ditas pelo próprio Senhor. Porque Tu estás conosco, Senhor. Por piores que sejam os momentos que nós atravessamos na vida, essa promessa nos sustenta.
Essa promessa é o que dá sentido a essa mesa que acabamos de participar. A certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando temos medo, mesmo e ainda que olhemos para o sobrenatural do Senhor e nos assustemos como quem vê um fantasma, podemos, encorajados pela Tua palavra, caminhar sobre as águas. Porque temos um Deus maravilhoso, todo-poderoso, que morreu na cruz em nosso lugar. Ó Deus, Tu conheces os nossos corações. Tu sabes essa noite, ó Deus, exatamente em cada ponto a Tua palavra penetrou e foi isso que o Senhor fez. Portanto, ó Deus, eu rogo a Ti, junto com os meus irmãos, que o Senhor nos dê e nos ajude a termos mais confiança. Confiar em Ti, ó Deus. Saber que Tu reservas sempre coisas incríveis, maravilhosas, os Teus propósitos perfeitos, santos, para aqueles que esperam no Senhor. Obrigado, Deus, porque a nossa esperança está em Ti e não há outro digno de receber todo louvor e adoração da nossa parte, os Teus filhos aqui. Bendito seja o Teu nome, bendita a Tua presença conosco. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o amor infinito, indescritível, imensurável de Deus, o nosso Pai, e o encorajamento, a força, o poder, a presença santa do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Bom domingo, boa semana a todos. Não saia sem antes dar um forte abraço em quem está do seu lado. Boa semana para você, que Deus abençoe a sua família também.